Olá, Raquel, boa noite. Olá, Seja boa noite. Tudo muito bem? obrigada por estar aqui. Tudo bem você? É um prazer revê-la. Igualmente, Muito bem. O pessoal está chegando aos poucos, devagarinho. é verdade. Muito bom, Raquel. Saudade de você, Eu vontade de te ver, também, de dar um abraço caloroso daqueles que a gente gosta, é ao vivo, verdade. em cores. Tá muito difícil isso, né, Raquel? É um momento que a gente está reaprendendo muitas coisas que por um tempo a gente acabou deixando um pouquinho de lado, né? E aprendendo novas coisas. Ô, Raquel, eu tive uma ideia agora, né? Já que nós duas juntas somos um perigo, né? O pessoal não conhece a gente ainda, mas daqui a pouco não conhece a gente juntas, né? Nós vamos ter gente aqui que conhece você, gente que conhece a mim, Sim, mas quem está chegando aqui vai conhecer a gente juntas hoje, né? Então, sim, vou começar contando para os que já estão na área que nós duas juntas somos um perigo, né? E eu acabei sim. de ter uma ideia aqui que eu vou compartilhar contigo, e aí fica aí para a gente pensar. Que tal a gente inventar o abraço digital? Alguém já deve ter digitado, né? Mas não o nosso, né? Porque o nosso Verdade, é um toque especial, né? O que você verdade. acha da minha ideia? Tá na Eu hora da acho gente. ótimo. Vamos fazer um grande abraço. Vamos aqui, um grande abraço em cada um, em Pois cada um. é. Vamos Muito lá. bem. Bom, Raquel, vamos começar o nosso bate-papo. Aos poucos eu sei que o pessoal vai chegando por aí. Então, Então, já agradeço muito em primeira mão a você por ter aceitado o meu convite. Eu sei que para você a correria é bastante, você está aí bastante agitada aí com as atividades corporativas, né? Eu sei que você é uma pessoa bastante dinâmica, né? E quero te apresentar para os nossos convidados. Gente, Raquel é uma pessoa muito especial. Nós nos conhecemos na Alemanha em 2011, falando assim, o pessoal vai achar que a gente já é bem mais velha do que é, né, Raquel? Parece que foi ontem, né? Nos conhecemos em 2011 na Alemanha, quando fomos para um curso de business e de life coaching, uma experiência muito marcante, né? E para além de eu ter tido a oportunidade de conhecer a Europa, que eu não conhecia ainda, de ter feito um curso maravilhoso, que foi um diferencial na minha vida, tanto no sentido pessoal como profissional, tive o privilégio de fazer grandes amigos e Raquel é um desses grandes amigos. Então, obrigada, Raquel, por estar aqui, seja bem-vinda e eu te dou a palavra um pouquinho e aí a gente já entra no assunto da noite. maravilha. Bom, primeiro eu quero te agradecer. Como eu disse para o pessoal que me acompanha, me conhece há muitos anos, com quem eu venho trabalhando, você é uma profissional fantástica, que eu tenho um grande orgulho de conhecer e não só ter estudado junto como colega de classe, mas também ter tido a oportunidade de trabalhar com você numa grande empresa aqui em São Paulo, quando eu vinha de Portugal e você gentilmente me convidou para participar de um programa maravilhoso com altas lideranças, Sim, exatamente sim. para a gente promover a aprendizagem, um momento em que você fez um projeto brilhante dentro dessa organização e que eu tenho certeza absoluta que foi um marco na memória de todos, inclusive na minha. Então, eu quero te agradecer muito e quero te dizer também que eu estou muito contente com essa iniciativa, porque nós vivemos um momento onde os profissionais como você, que tem grande experiência e grande conhecimento, nem sempre estão abertos a compartilhar conhecimento, né? Uhum. E esse é um momento de partilha, é um momento em que nós temos que somar os esforços, somar o conhecimento e buscar novos conhecimentos e agregar esses a outras pessoas. Então, muito obrigada, estou muito feliz com esse nosso encontro. Obrigada. Muito bem, então agora que a gente já rasgou todos os confetes, que todo mundo já viu aqui que a gente se ama e que de fato a gente já trocou aí algumas boas experiências pelos caminhos da vida. Então vamos lá. Eu te convidei hoje, assim, em especial, porque eu estou aqui iniciando um novo projeto, como você
bem reconheceu, meu propósito aqui é realmente compartilhar conhecimento, é algo que é um desafio novo para mim, até porque esse ambiente de redes sociais para mim é totalmente novo. Então, o pessoal sabe que talvez eu cometa alguma gafe aqui, mas não tem problema, porque eu não me importo de errar, porque eu sei que errando é que a gente aprende, mas o que eu quero é realmente me atirar aqui nesse universo para, dentro do possível, deixar o melhor que eu puder deixar dessa bagagem toda que eu acumulei aí em tantos anos de experiência e de vivência com pessoas do mundo corporativo, com pessoas da minha vivência pessoal e profissional, né? E estou entrando aí num caminho, Raquel, direcionado para a mentoria, né? No sentido, principalmente aproveitando esse bojo de que é através da mentoria, dos processos de mentoria, das técnicas de mentoria, o melhor recurso que a gente tem hoje exatamente para a transferência do conhecimento, da experiência e da vivência, né? Então, é esse o principal recurso que eu quero usar hoje, através da mentoria, deixar aquilo que eu tenho de bagagem para que mais e mais pessoas possam também multiplicar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua vivência, e com isso a minha intenção é formar uma cadeia de desenvolvimento de pessoas, potencializar conhecimento através das pessoas que estão aí, que têm no seu conhecimento, na sua experiência, um recurso valiosíssimo a ser explorado, né? Então, é esse o desafio que eu tenho pela frente, e você está sendo aqui a minha primeira convidada, então, para me ajudar nesse desafio, tá bem? Ok. Bom, Deixa eu te diga falar, lá. eu fico bastante feliz porque eu acredito no desenvolvimento, né? Ao longo dos 25 anos e mais um pouquinho de trabalho nessa área de desenvolvimento, eu acredito que efetivamente nós podemos contribuir com a nossa experiência, a nossa bagagem e conhecimento e somar com essas outras pessoas que também trazem suas bagagens. Então, eu acredito na aprendizagem, eu acredito que nós podemos, sim, trabalhar com esse desenvolvimento e principalmente nesse momento, onde as organizações, que é o mote do nosso tema, elas precisam assumir a importância da aprendizagem dentro do seu contexto. Perfeito. Nós vivemos um momento de transformação, então é bastante oportuno. Bacana, legal. Ô, Raquel, deixa eu ir contando alguns segredinhos nossos aqui para os nossos convidados, né? Primeiro, contar para eles algumas coisas em comum, né? Já comecei contando que a gente se conheceu na Alemanha, então, assim, a gente já tem aí algumas loucuras na cabeça em comum, né? Segundo, a nossa paixão por desenvolvimento de pessoas, por ver o crescimento das pessoas, né? Terceiro, que as pessoas precisam saber que é muito importante, que aqui vai ter muito valor, é que nós duas gostamos de falar muito, né? Então, de vez em quando, nós duas vamos ter que levantar a mãozinha uma para a outra e falar assim, agora eu, agora eu, agora eu. Então, vamos lá. Bom, nessa linha, Raquel, eu propus um tema bastante desafiador, né? Eu sei que nem todos os que vão estar conosco aqui hoje estão necessariamente dentro do ambiente corporativo, mas eu entendo que o tema em si é de interesse muito mais amplo do que exclusivamente para quem está dentro do ambiente corporativo, porque a educação corporativa, ela atinge a nossa sociedade como um todo, né? E num contexto onde a nossa sociedade tem um déficit educacional tão grande, o papel das organizações como um ente social que complementa a educação é algo muito relevante, né? Então, por isso, eu puxei a nossa conversa por esse caminho. Você quer falar alguma coisa, né? Sim, eu quero sim. Primeiro, eu quero agradecer as pessoas que estão entrando, que são pessoas que eu conheço há muito tempo e que trabalhei junto e trabalho. Vanilza, obrigada. Márcia, obrigada. Todo mundo, muito obrigada. Bom, as organizações hoje, elas precisam ter atenção que para conseguir a transformação e conseguir aplicar nesse momento novas ideias, uma forma nova de pensar, elas devem se ater às novas tendências que movem as organizações para que elas atinjam os resultados. Hoje,
nós não podemos mais ter lideranças que pensem com modelos antigos. Elas podem revisitar esses modelos, mas elas não podem se fixar nesses modelos. Eu costumo dizer que durante o processo da administração, e como eu sou muito acadêmica, me perdoem, mas eu gosto de contextualizar, a gente vai observar em nosso bate-papo que as mudanças, elas ocorrem, mas elas vão buscar a experiência lá atrás para fundamentar o novo. Até para não fazer alguma coisa que não deu certo, ou aprimorar aquilo que foi apreendido. Se nós revisitarmos a história, nós vamos poder perceber que a administração e a aprendizagem, ela vem desde os primórdios, quando nossos primeiros homo sapiens saíam para caçar. Então, quando eles saíam para caçar, já era um movimento de administração, porque eles precisavam planejar, eles precisavam saber o que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer e quais os recursos seriam necessários para que essa caça efetivamente acontecesse. E fora isso, eles já chamavam os seus pares para esse movimento. Ora, então nós temos aí um contexto de planejamento e, ao mesmo tempo, um contexto onde já eram selecionadas pessoas que naquela ocasião, por uma característica física, mas que seriam aqueles que fariam posteriormente as caças. Então foi um primeiro movimento. Lá atrás, naquele período, a gente já tinha os processos de sucessão delineados, não é mesmo? Exatamente. Eles não eram nomeados, mas eles estavam lá. Né? E com o avanço na linha do tempo da administração, nós vamos muito mais para frente, mas no contexto da Grécia Antiga, onde os gregos eles tinham uma ocupação, eu não digo preocupação, mas eles se ocupavam em chamar, naquele universo de criatividade e de ideias que estavam fervescentes, chamar os atenienses para participarem das decisões nas plenárias. Olha que interessante, eles ouviam as pessoas e chamavam as pessoas para decidirem juntos aquilo que seria melhor para o todo. Então, eles, nesse momento, eles acabavam constituindo as emendas. E, nesse contexto, os atenienses dão uma grande lição, que a comunicação ela é fundamental. E estar aberto para esse aprendizado, esse movimento, era também muito importante. E algo mais ainda interessante, havia uma disciplina, porque era uma rotina que existia naquela sociedade. E a gente sabe que a aprendizagem ela também se dá através da disciplina, e a gente vai falar sobre isso depois. Depois vieram os romanos, que com a expansão da sua gestão, né, pela questão da imensidão do território que tinham que gerenciar, eles trazem a administração multinacional. E olha que interessante também, foi nesse contexto que eles instauraram o pensamento dividir para governar. Né? Isso não é novo, não é, Raquel? Isso que é interessante. Né? Isso Então, que é bastante interessante. Exatamente, quando a gente revisita o contexto histórico, a gente vai buscar elementos que hoje eles são muito comuns e presentes, e que são arraigados ainda em algumas estruturas de gerenciamento, que divide a liderança pelo caos, enfim. Depois, com o andamento que hoje a gente vê, esse movimento romano, não é? As multinacionais estão em determinado lugar e precisam gerenciar em outras localidades, nós também, nessa linha do tempo, vamos observar a chegada da Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, a gente começa a ter a teoria da administração, que também traz um modelo onde o campo foi mecanizado, as indústrias começaram a surgir, e aí também começou um processo de aprendizagem. As pessoas tiveram que se adaptar a essa nova forma de trabalhar. Não é? Raquel, deixa eu ver só se eu estou acompanhando seu raciocínio. Curioso
que eu tinha idealizado começar a conversar com você a partir do final da década de 90, Peter Senge, a quinta disciplina, e eu achei que eu ia abusar muito de você em voltar tanto tempo, mas você foi ótima, você voltou bem mais do que eu estava imaginando, e está dando uma aula de evolução de contexto histórico que traz a gente até o que a gente vive hoje. E eu vejo isso como algo muito importante, muito relevante. Porque muitas vezes a gente olha para o que tem no contexto hoje e a gente não sabe muito bem de onde partiu. E o que é mais curioso é que hoje nós temos muitos modismos que a gente vê acontecer muito mais em cima de nomes, de etiquetas, de protocolos propriamente ditos, do que do contexto, do que do ato em si da reprodução da educação ou do processo do ensino-aprendizagem, né? Então, existe uma modernização, é óbvio, a gente não pode fugir disso, não, é óbvio, não faz o menor sentido dizer que a gente tem um processo de Sim, aprendizagem eu hoje, concordo. exatamente o que a gente tinha até há 20 anos atrás. Tudo muito diferente, mas existe uma estrutura que é própria, inclusive, do funcionamento humano, da natureza humana, baseada nisso que você está me dizendo, que acompanha a nossa evolução. E existem muitas ações que, apesar de nós estarmos tão distante dessa época, ainda se repetem em algumas organizações, né? Então, como eu estava dizendo, com o advento da Revolução Industrial, com a entrada dos robôs, olha que interessante, a entrada dos robôs, a entrada das máquinas e a substituição da mão de obra que não era qualificada, porque até então era no campo, ela passa a ter um impacto muito grande na sociedade naquela época. Sim. E hoje, com a inteligência artificial, nós também estamos assistindo isso e vamos assistir muito mais. Então, essa contextualização, para mim, ela é muito importante para as pessoas perceberem esse movimento, onde nós vamos, muitas vezes, identificar nas organizações uma aprendizagem que ainda é mecanicista, né? Onde as pessoas ainda observam aquele modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque ainda existe, né? Nós não podemos dizer que não. Mas embora, se você for dentro de uma organização e perguntar se ainda é assim, você vai ouvir um sonoro não. Mas nós duas que trabalhamos nesse contexto, que trabalhamos com as pessoas que lideram pessoas lá dentro, nós sabemos que é assim que funciona. Então, né? Esse movimento de mecanização da estrutura de ensino, ele também foi observado quando a gente teve a normatização nos processos mecânicos. Então, houve uma padronização. A liderança, na época, ela tinha uma necessidade. Seu sinal está bem cortado, Raquel. Raquel? Oi, Raquel. Raquel, acho que eu perdi você. Não, Raquel, volte, por favor. Não se vá. Não estou te ouvindo. Não estou mais te ouvindo. Está falhando. Está falhando. Raquel, não estou conseguindo mais te ouvir. Volta, Raquel. Está todo mundo pedindo a sua volta aqui. Vou tentar Essa aqui. ser instituído de uma forma mais específica.
Cris, Ah, você está me voltou. vendo? Agora sim, você ficou um tempinho ausente. Você ficou Mas um você bom estava me tempinho ausente. ouvindo? Não, não estava te ouvindo, estava muito cortado, estava todo mundo aqui pedindo volta, volta, volta. Tinha um coro aqui, E volta, agora? Raquel. Aí, Agora Raquel tá? voltou. Ok. Então, eu peço desculpas, é a internet. E olha que eu estou aqui no escritório, onde tem o melhor acesso à internet. Mas é terrível. Então, eu contando rapidamente, a introdução do modelo de padronização, ele veio com a instituição da atividade mecânica, onde as pessoas eram condicionadas ao trabalho, a aprendizagem era em cima da atividade. Sim. Concomitante, Fayol, que era um grego, estudou na França, introduziu a estruturação das organizações. Nesse movimento, ele institui o treinamento. E é interessante porque ele usa mesmo essa expressão, treinamento. E esse treinamento era destinado a desenvolver as pessoas para executar funções. Sim. Veja lá. Então, a atribuição era meramente funcional. Bom, passado todo esse movimento que a gente começa a observar para a administração com foco em resultado e diminuição de custos, já naquela época, né, nós, na década de 90, observamos que um autor bastante interessante traz a metodologia do pensamento sistêmico. Sim. Não é? E que você entende profundamente bem. Chegamos onde eu achei que íamos começar. Olha só que delícia. Mas esse contexto é para as pessoas entenderem que antigamente era fragmentado. Sim. Né? O conhecimento era fragmentado. E exatamente por isso que chega esse trabalho maravilhoso do Peter Senge, que traz a quinta disciplina como uma revolução para o contexto corporativo, que é onde ele traz o pensamento sistêmico como uma visão do todo, como nunca havia sido trabalhado. Né? E é nesse momento em que o olhar das organizações passa a ser dirigido para as pessoas de uma forma diferenciada, porque, como você disse, até então, nós víamos no modelo mecanicista, onde a produtividade era o foco principal e onde o resultado era o que comandava as organizações. Aliás, Raquel, você está aí? Raquel, não fuja, por favor. Eu estou aqui. Cris? Raquel? Oi, voltou? Você está me vendo? Tô te ouvindo. Agora sim, voltou de novo. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, até então, até a chegada do Peter Senge com a quinta disciplina, nós tínhamos um processo que vinha do mecanicismo total, e aí entramos na modernização dos processos, com o Deming, com os processos de qualidade a todo vapor, enfim. Mas a partir do momento que a gente entra com essa velocidade toda no mundo em que a inteligência começa a imperar, nós passamos a ter uma necessidade do olhar para o todo, com a inclusão do ser humano, com uma velocidade que exigiu muito, não só das organizações, aliás, exigiu-se muito das organizações, mas, por óbvio, exigiu-se das pessoas que estavam dentro das organizações, porque são elas, as pessoas que fazem as organizações acontecerem, né? E eu diria que nós tivemos o privilégio de acompanhar essa fase, né, Raquel? O privilégio, a dor e o sofrimento, que foi muito prazeroso ver isso tudo acontecer, mas a gente passou por essa dor junto com as pessoas que precisaram promover essa mudança. Né? Então, é o momento que a gente começa a olhar para o todo e onde a gente percebe que, se nós não passássemos por uma revisão do papel do ser humano dentro das organizações, as organizações estariam fadadas ao insucesso absoluto. Né?
Por muitos anos eu iniciei os meus treinamentos, os meus programas de desenvolvimento de pessoas, agora, nesse milênio ainda, né? Quando a gente está no auge da valorização do ser humano dentro das organizações, eu comecei muitos programas de desenvolvimento dizendo para as pessoas, vocês sabem por que é que nós estamos aqui? E aí as pessoas começavam... Naquela época, Raquel, que a gente tinha tempo para chegar, fazer a apresentação, aquecimento, todo mundo dizer seu nome, né? Acabou, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Mas, enfim. Então, invariavelmente, as pessoas diziam, porque nós precisamos desenvolver as pessoas, porque nós precisamos olhar para o ser humano dentro das organizações, quer dizer, ok, mas eu vou dizer para vocês que, em primeiro lugar, nós estamos aqui porque todo mundo tem que dar resultado. Porque é o seguinte, ou a gente sai disso aqui que nós estamos fazendo, garantindo que nós vamos ter melhor resultado para essa organização, ou então eu posso ir embora agora. Porque o que garante uma empresa, uma organização viva, é o resultado que ela dá. Agora, é óbvio, a gente sabe disso, que para que as empresas deem resultado, ela depende essencialmente das pessoas que estão ali dentro. Então, o que mudou não foi o enfoque das organizações no sentido de, não, agora eu não preciso mais de resultado, eu vou cuidar das pessoas. Não, o que mudou foi que, olha, agora eu preciso cuidar das pessoas para que eu tenha resultado, para que eu tenha resultado sustentável, para que eu garanta a minha sobrevivência. Né? Eu penso que a quinta disciplina, o Sainz, era um engenheiro, né? E como engenheiro, ele tinha um pensamento bastante racional. E a observação dele foi muito interessante, porque quando ele fala do pensamento sistêmico, o que ele está querendo dizer, na minha opinião, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, ao longo da história, nós observamos a fragmentação do conhecimento, onde as lideranças tinham que saber partes para influenciar aquela parte. Hoje, nós temos que entender que um sistema, quando a gente fala de sistema, a gente está falando, o sistema é uma sociedade, o sistema é político, o sistema é educacional. Então, nós estamos falando de várias partes que se influenciam, né? Elas têm uma influência entre si. E quando a gente fala que essas partes influenciam esse resultado que você traz, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, não adianta a gente pensar sozinho. Não adianta eu querer carregar o piano sozinho. Nós temos que buscar todo o conjunto de trabalhadores para que nós possamos pensar as partes como um todo. Evidentemente, como uma organização, na minha opinião, é um organismo vivo, nós podemos comparar com o próprio corpo humano. Então, nós temos um sistema onde no coração tem uma função, o fígado tem outra, o rim tem outra, sim senhora, mas eles funcionam num conjunto, né, para que tudo funcione harmonicamente, e quando nós olhamos o resultado, eu não estou pensando que é o fígado que está fazendo. É uma pessoa. É a pessoa. E aquela pessoa dentro da organização é só um elemento. Né? Então, isso se aplica para o indivíduo e se aplica para o indivíduo dentro da organização. Exatamente, porque a complexidade desse movimento, ela vai fazer com que as pessoas reconheçam o seu papel, reconheçam os seus pontos fortes, reconheçam as suas fragilidades, e aí sim, um movimento de aprendizagem individual, ela posteriormente vai ser trabalhada no coletivo. Uma vez que nós vamos cada um trabalhar os seus gaps e vamos trabalhar no todo, com um olhar para a tarefa, sim, porque existem tarefas, né? Mas sabendo exatamente o que esse movimento agrega ou não no contexto geral. Ô, Raquel, eu tenho um comentário aqui dizendo assim, que o difícil é gerenciar os egos. Mas se não fossem os egos, seria tudo muito fácil, né? Porque aí nós não teríamos o elemento pessoa dentro desse contexto. Porque voltando lá atrás, onde você começou a contar a historinha, né?
quando você tinha alguém ensinando simplesmente a caçar, você pega um instrumento, vai lá e mata o bicho, ou você mata o bicho, você morre, né? Uhum. E hoje a gente tem um contexto muito diferente disso. A gente tem uma competitividade dentro das organizações. A competitividade externa é muito acirrada e ela inevitavelmente vem para o ambiente interno com É, intensidade maior ou igual. você está me Diga. fazendo lembrar uma passagem de um livro que eu li ainda na faculdade, que Sartre dizia o seguinte: quando você está num lugar observando alguém, você também é objeto de observação de outro alguém, né? Perfeito. Então, em qualquer movimento em que nós estejamos, nós vamos ser observados e muitas vezes pré-julgados. Cada pessoa tem o seu universo singular e cada pessoa tem algo a trabalhar em si para desenvolver, para poder estar dentro de um sistema. Uhum. Cabe nesse novo movimento de liderança a gente observar que nem sempre nós vamos poder causar efeitos, mas muitas vezes nós podemos influenciá-lo. Perfeito. Né? Então, se nós podemos influenciar, como é que é isso? Observando. Uhum. Observando com isenção e olhando para nós próprios, o que de fato nos faz ter dificuldade ou não, muitas vezes, nos relacionamentos. Porque o que eu observo nas organizações, mas muito mais desenvolver as competências comportamentais para que a gente possa viver num ambiente efetivamente produtivo, saudável, em prol de um contexto maior. Então, eu acho que essa questão é muito importante. Os egos vão sempre existir. Como nós lidamos com os egos é uma reflexão importante também, para que a gente possa pensar como eu posso me desenvolver. Nem sempre a questão sou eu, mas se a questão é o outro, qual é o objetivo de fato que eu tenho que alcançar? Pois é, mas se a questão é o outro, Raquel, é sempre bem claro que eu não mudo o outro, não é mesmo? Como? O processo o problema, se eu vejo que o problema está no outro, está claro para mim que eu não mudo o outro. Isso é um dado. Eu não faço nada em nome do outro. Então, o processo de mudança ele começa sempre comigo. Então, existe sim essa questão do não só de egos, mas da competição, da disputa de poder, e outras questões que não necessariamente passam, como neste caso que a gente está falando aqui, dos temperamentos, às vezes das personalidades mais fortes, mais marcantes. Existe o inverso também. Existem aquelas pessoas que se colocam numa condição de submissão, existem aquelas pessoas que ficam à margem do processo, só não deixa, volto comendo ali, deixa o bicho passar, depois eu ponho minha carinha de fora. E nem sempre é assim, aquela coisa do complexo de tartaruga, né? Eu me escondo, eu fico ali embaixo do meu casco e deixo as coisas acontecerem e depois eu saio. Então, assim, a questão dos comportamentos, dos padrões, de como eu interajo com o meio, faz muita diferença para mim, em mim e no meio. Esta é a realidade. Né? Então, Então, a minha... nós não mudamos o outro, é fato. As pessoas, elas são responsáveis pelo seu comportamento e por aquilo que elas querem atingir. Mas nós podemos influenciar as pessoas para que elas possam ter ou fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo e cabe a ela procurar a mudança ou não, né? Isso a gente já Raquel, sabe. eu vou voltar um pouquinho, porque a gente vai pegando alguns caminhos aí que a gente vai indo embora, porque a conversa fica gostosa. Mas, assim, só para centrar, a gente tem aqui um tema referencial, que é o papel da liderança nesse processo todo, dentro das organizações. Né?
Então, tudo isso que a gente está conversando me puxa para um ponto que é extremamente importante, que diz respeito ao autoconhecimento, né? Então, como é que eu sei que eu posso influenciar mais ou menos? Como é que eu sei que a questão do ambiente está me afetando ou não, se eu não me conheço, se eu não sei como é que eu estou me deixando ser afetada ou como eu estou afetando o Eu costumo ambiente? dizer, Cris, que assim, para liderar o outro, é importante que a pessoa consiga se autoliderar. O primeiro Perfeito. grande desafio é como eu me autolidero. Como eu Uhum. lidero a minha vida, como eu lidero as minhas emoções, como eu gerencio a minha vida, a minha carreira, aquilo que eu quero ou não sentir em determinados momentos. Evidentemente que a gente sente, mas como Uhum. eu vou fazer com que esse sentimento seja visto ou percebido pelos outros? O quanto eu quero que esses sentimentos, esses pensamentos, eles sejam mais eficazes ou menos eficazes. Então, a autoliderança, o autoconhecimento, ele vem nesse momento, principalmente de pandemia, como uma grande oportunidade para as pessoas poderem exercitar a sua autoanálise, né? E você sabe que você falou, você trouxe uma palavra aí, que foi bem bacana, que você estava falando e eu estava escrevendo. Você falou de ser eficaz, né? E conforme você estava falando, eu estava pensando aqui no que é fruto lá dos estudos do Stephen Covey sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e que ele traduz ali na primeira área do que ele toma como essencial para dizer que uma pessoa tem comportamentos eficazes, que é o da vitória particular. Quer dizer, você não consegue ter eficácia sobre o mundo enquanto você não tem eficácia sobre si. A vitória particular é o primeiro passo, e você sabe que você tem vitória particular, você consegue reconhecer vitória particular no outro, quando você percebe que a pessoa está saindo exatamente do você, ou do outro. Por exemplo, as coisas acontecem, eu digo, isso aconteceu, porque foi não sei quem que fez isso. Mas aquilo aconteceu, porque foi o outro, porque foi o outro. A vitória particular, ela está estabelecida a partir do momento que a pessoa consegue assumir as responsabilidades. Ela consegue trazer para si as responsabilidades. Olha, os problemas estão acontecendo aqui. Ok, não fui eu que provoquei, mas eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. E a partir disso que está acontecendo aqui, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Né? Então, Então, isso é essencial. é, Diga. eu acredito que um grande passo para as organizações que aprendem é essa organização cultivar, cutucar as pessoas, e nomeadamente os líderes, para essa necessidade deles reverem os seus Sim. conteúdos, não é? É gerar oportunidades para que essas pessoas possam perceber o seu movimento dentro da organização. Existem Uhum. lideranças que sequer têm a noção do que causa no outro ou no processo de trabalho. Não é? Então, o primeiro Então, passo é reconhecer o que ela causa em si mesmo, né? Ou o que o meio causa nela, o que ela permite que o meio cause nela, que está dentro do processo de autoconhecimento. E o segundo passo, então, é entender o que é que ela está causando no meio, tá certo? Então, o processo de aprendizagem, no meu entendimento, passa por isso, né? E se nós estamos buscando, falando aqui numa questão mais ampla de mentores, de pessoas que vão formar pessoas, não há a menor chance de que eu consiga fazer mais pela formação do outro, enquanto eu não estou fazendo mais pela minha própria formação. é, Não há como dentro do, desenvolver o dentro outro. do processo de liderança, de autoliderança,
É importante esse reconhecimento, é importante a análise dos processos históricos de cada um, daquilo que fez com que cada um sentisse ou pensasse de determinada maneira, para que essas pessoas reconheçam, inclusive, as suas crenças, não é? Aquilo que ela, através das emoções, fixou numa memória de longo prazo, que ficou dentro de uma janelinha que é muito complexa. Nós não vamos aqui esgotar todo o tema da liderança, nem temos essa percepção, porque é um curto tempo, mas a gente tem que pensar que o autoconhecimento é um revisitar do nosso processo histórico e saber exatamente o que aconteceu com a gente. Se eu sou fruto, o que eu faço é efetivamente a minha identidade ou o que eu faço é só a minha personalidade? O que eu estou fazendo? Né? Então, quando a gente pensa numa identidade de liderança, a gente convida exatamente a essa reflexão e autoanálise para as pessoas poderem reconhecer os pontos em que precisam ser trabalhados. E pontos esses que muitas vezes nem lhes pertencem, nem lhes cabem, mas é como um sapato que lhe foi dado e ele calça e está apertado em algum momento e ele precisa tirar. Nas organizações, isso é muito interessante, porque quando a gente fala de identidade das organizações, a gente pensa também, algo que nós conversamos já, que é aquilo que é identidade da organização e aquilo que é identificação. Não é? E você faz muito bem. Nós ouvimos na identidade das organizações falas e missões, e visões, e valores que nem sempre são, na prática, percebidos pelos colaboradores. Então, o que acontece com as pessoas, com os liderados, nesse contexto? Ele põe em xeque o líder. Isso. O que eu dizia para você quando conversávamos sobre isso, é que para que a gente tenha hoje, no contexto atual, uma organização que realmente promove a aprendizagem, nós estamos falando aqui que é necessário uma estrutura para que a aprendizagem flua na organização. Então, nós estamos falando da necessidade de que exista uma estrutura, uma estratégia, uma cultura e sistemas dedicados a isso. Então, nós ficamos aqui bastante tempo falando da pessoa, do líder, do autoconhecimento, mas é óbvio que é necessário um contexto para que essa aprendizagem se reproduza. Mas é claro que o nosso tempo está correndo aqui, não vai dar para a gente aprofundar nisso. A gente marca um outro dia para falar exclusivamente disso. Mas eu queria até assim, fazer uma abordagem rápida sobre isso, para não ficar um desconforto no sentido de que as pessoas são integralmente responsáveis por esse processo. Sim, eu acho que cada pessoa que está dentro desse contexto precisa se perceber, se enxergar, tomar para si a sua parcela de responsabilidade, mas também entender que elas estão dentro de um contexto. E a organização tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Então, se não houver esse conjunto de elementos, esses 4 elementos que eu mencionei, de estrutura, de cultura, de estratégia e de sistema, fica muito difícil que se complemente, que se tenha uma aprendizagem organizacional no sentido amplo, como é demandado pela necessidade de um resultado sustentável da organização, né? Agora, o que nós conversávamos quando eu te falei da cultura, é que assim, ao longo de tantos anos trabalhando com diferentes organizações de diferentes nacionalidades, de diferentes portes e segmentos, eu identifiquei muita cultura só no papel. E aí, muita gente, às vezes, é atraída por um processo seletivo, para uma vaga maravilhosa, abre a página daquela empresa e fala, nossa, que delícia, essa é a empresa dos meus sonhos, é lá que eu quero trabalhar. E vai porque se identifica com aquela cultura escrita. E aí, na prática, se depara com uma realidade completamente diferente. E aí nós vamos esbarrar naquela estatística monstruosa que a gente que convive com o ambiente corporativo sabe, que é o que mais faz as empresas perderem talentos. A falta de identidade entre a cultura organizacional e a cultura da pessoa que está ali. E hoje em dia nós temos aí a geração millennium que não se prende
a carreira, a progressão de carreira, a fazer uma história com as organizações, como as pessoas da geração onde eu nasci, da geração, você já é bem mais nova que eu, não sabe do que eu estou falando, mas assim, as pessoas de uma geração anterior a essa moçada que está aí, ainda ficavam muito tempo nas empresas, hoje não. Hoje as pessoas se prendem ao seu propósito, ao seu ideal de vida, então, assim, não alinhou a identidade com a cultura organizacional, é o primeiro ponto que faz a pessoa sair correndo, não é aqui que eu vou ficar. Segundo ponto que faz as empresas perderem talentos é a falta de identidade, de interação com a sua liderança imediata, que na maioria das vezes está sendo a representação da cultura organizacional. Acabamos caindo no mesmo ponto. Então, eu tenho uma experiência bastante interessante, como você sabe, eu trabalho no eixo da Europa e Brasil há muitos anos. E mais ou menos na década de 90, início do ano 2000, eu trabalhando na Comunidade Europeia, a cadeia pediu para que eu viesse uma necessidade de Luxemburgo, para que eu viesse para o Nordeste fazer um trabalho. E, na verdade, a empresa ela queria colocar a identidade dela europeia, a forma como ela pensava, o jeito de entender as pessoas naquele universo. Evidentemente, não cabe. Novamente, a história do sapato. Você quer dar um sapato apertado para alguém caminhar e produzir. Você vai gerar sofrimento. A identidade, o respeito, eu acho que isso é muito importante. A liderança ela tem que entender e respeitar o universo do outro, né? E que já diz, né? Quando você entrar no universo do outro, entra com calma e com respeito. Né? Porque você está numa área, num momento, numa cultura totalmente diferenciada, que você também, enquanto liderança, precisa aprender e apreender aquela realidade. E como que esses líderes, então, conseguem, num universo tão distinto, conseguir gerar confiança no grupo, para que esse grupo, então, se permita a refletir sobre aqueles ensinamentos que estão chegando? Bem, a gente sabe que a aprendizagem, ela se dá numa mudança da estrutura cerebral. Não é? A gente sabe que a aprendizagem, ela acontece quando há sinapse. E a gente sabe que as sinapses, quando ela é carregada de memórias afetivas positivas, elas geram uma memória de longo prazo e evidenciam um aprendizado onde as pessoas vão colocar em prática aquilo que sentem e concordam porque se sentiram parte. É muito interessante a gente observar o contexto da aprendizagem e a identidade organizacional, porque para a geração da confiança existem 3 pilares básicos. Como é que o líder gera confiança? Primeiro, quando ele age com autenticidade. Né? Então, a autenticidade é fundamental. Você não pode fingir o que você não é. Você é, e é. Né? Segundo, é você ter uma comunicação lógica, uma comunicação coesa, esclarecida, não sob o ponto de vista de falar eruditamente, não, algo que vá para que o outro entenda a mensagem que você está passando. E o terceiro ponto é a empatia. Mas a empatia, me parece que ao longo do tempo, virou até, sei lá, alguma coisa meio que chacota, né? Se coloca no lugar do outro aí. Não é bem assim, né? Mas é genuinamente perceber e sentir na pele, né? Que o Como outro é que o outro está passando por aquilo? Que realidade é aquela? Então, esses 3 pilares são os pilares que geram a confiança de um líder. A autenticidade, uma comunicação lógica e a empatia. E quando você conquista essa confiança, não é uma confiança
para poder manipular pessoas, porque nós também temos isso dentro das organizações, mas sim uma confiança onde nós entendemos que estas pessoas que estão na organização são elas efetivamente que formam a identidade dessa organização, e essa organização vai buscar esses resultados à medida em que essas pessoas tenham uma linha direta, acreditam, confiam naqueles valores que são preconizados, né? Então, é você trazer às pessoas pensamentos e reflexões que deem espaço a essas pessoas para que elas possam trazer aí o seu conteúdo, o seu conhecimento, e é muito rico esse processo, porque elas vão adquirindo autonomia naquilo que elas devem e têm que fazer, mas com uma motivação, né? Com uma automotivação. Porque isso não foi imposto a elas, né? Exatamente, porque aí ela tem um espaço. E aí, esses 3 pontos que você trouxe do exercício da liderança, para mim, fecham com uma luva, que eu vou ser obrigada a fechar, porque senão o Instagram fecha a gente aqui. Que pena, Mas, enfim, e aí você me deu assim, um ponto super bacana para conectar com o papel do mentor, que tem a função, a atribuição de acolher, de respeitar, porque na medida em que ele acolhe, ele aceita o outro como ele é, e sem julgamentos, isso é o respeito absoluto, que eu diria que alinha com essa empatia que você colocou aqui, né? E o de se doar, quer dizer, eu vou transferir o meu conhecimento, a minha experiência, na medida do que o outro precisa, e não na medida do que eu quero dar, né? Então, essas duas coisas se conectam integralmente, quer dizer, se por um lado eu tenho a perspectiva do que é liderar dentro de uma organização, o que é então mentorar, o que é eu passar o que eu tenho de bagagem com quem eu estou. Sabe, Cris, eu até complemento, eu concordo com você plenamente, você sabe disso, e eu acredito que a liderança hoje, ela, só voltando um pouquinho atrás, para ela poder conseguir evoluir, ela tem que ter um princípio de humildade muito grande, sabe? Porque quando a gente olha para a gente, e eu me coloco nesse papel sempre, é me ver não como um ser que sei mais do que ninguém, mas uma pessoa que trabalha firmemente para poder aprender sempre, né? E é por isso que é com você que eu estou aqui hoje. Então, é por isso que eu adoro estar com você, mas que infelizmente eu vou ter que encerrar, porque nosso tempo está chegando ao final. Mas olha, passou tão rápido, que não deu para falar 20% do que eu tinha realizado. Eu acho que a gente pode convidar todos que estão aqui. Carol, muito obrigada. César, muito obrigada. Cris, Carolina, todo mundo, muito obrigada. Sou muito grata por vocês estarem aqui. E eu acredito, quero dizer que acredito na mentoria, faço também. Acredito que nós podemos contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Acredito que nós, no momento em que trocamos essas experiências, nós aprendemos muito, né? E cada vez mais eu penso que a gente tanto é inspirado quanto inspira. Se você me permite, eu gostaria de dizer que a liderança se atenha no fato de que as memórias afetivas são muito importantes. Sim. A memória afetiva, ela traz consigo a possibilidade das pessoas quererem fazer mais, construírem mais e viverem melhor entre a família delas e o círculo de trabalho onde elas estão inseridas. Então, o líder que tem a capacidade de enxergar o outro e gerar uma memória afetiva positiva, ele já está muito à frente daqueles que acham que a liderança é baseada no medo, na coerção,
no manda quem pode, obedece quem tem juízo, e promover sempre dentro dele o papel do educador. Né? Perfeito. Então, já vamos deixar combinado que nosso próximo bate-papo vai ter como referência, eu sei que nós vamos fugir até da referência, a liderança baseada em valores. O que você acha? Eu penso que sim. A liderança baseada em valores é maravilhoso, né? A gente pode falar aqui, tomar chá e convidar todo mundo para tomar chá num botequim online, né? Está todo mundo convidado, então. Olha, super obrigada, imensamente, de coração. Foi uma delícia falar com você, eu não esperava menos do que isso. Espero que os nossos convidados tenham gostado também. Eu vou mais vezes estar aqui. Bom, duas tagarelas. Eu quero aproveitar, se der tempo, se não falhar, contar uma história rápida. A história é a seguinte. Você tem 30 segundos. Tá. Não, você tem um minutinho. Uma pessoa estava procurando trabalho e passou na frente de um circo. E ela resolveu que queria trabalhar naquele circo. Chegando no circo, ela procurou o gestor e o gestor disse, o que você quer? Ela falou assim, eu quero trabalhar aqui, porque eu estou precisando muito trabalhar. Mas eu não quero um emprego, eu quero um trabalho. E o gestor disse assim, ok, então cante. E nesse momento a pessoa tentou ao máximo cantar, mas ela não conseguiu porque ela não cantava bem. E o gestor diz, olha, sinto muito, mas você não serve para o circo. Então essa pessoa saiu, deu 3 passos e voou. Que delícia! Querida, muito obrigada. Obrigada a você. Tá? Obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. E até a próxima, tá? Até Beijo para todos. Pessoal, tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Que delícia.